Grande parte das pessoas com quem eu me comunico aqui nas redes sociais são profissionais da internet, né, como o pessoal costuma chamar. São designers, estrategistas, sociais mídias, gestores de tráfego, copywriters, enfim. São profissionais da internet, profissionais digitais, né? Prestadores de serviço na internet, se assim te pode chamar. O vídeo de hoje eu quero te dar uma visão baseada em tudo que eu venho vivendo nos últimos 7 anos da minha vida, tá? Para você entender o que eu quero com isso, é te dar uma visão sobre dois tipos de possibilidades que você tem aqui dentro da internet. Existe a primeira possibilidade, que é a prestação de serviço, que é o que provavelmente você já é agora, porque a barreira de entrada ela é menor do que a outra, que é basicamente ser um empresário dentro da internet, né? A ideia desse vídeo surgiu de um vídeo do meu amigo Elton Luiz, né? Ele deu a visão dele um pouco mais ampla do que eu vou dar aqui nesse vídeo, né? Ele colocou um terceiro fator aqui que eu acho que não é necessário, mas eu vi uma possibilidade de te dar talvez uma luz de quem viveu e vive o processo de prestação de serviço, tá? Para você entender. Eu presto serviço mais ou menos na internet há mais ou menos 7 anos. Eu comecei lá em 2017 como designer, né? Eu fiquei um bom tempo, né, trabalhando como designer. Eu comecei basicamente fazendo thumbnails para o YouTube. Eu jogava um jogo, acho que era Fortnite, se não me engano, e eu vi que um grupo de amigos meus, que eu conhecia na internet, obviamente, um deles fazia live, fazia vídeo para o YouTube jogando, basicamente gameplay. E uma vez eu vi ele reclamando, né? Falando, caraca, eu queria melhorar minhas capas de vídeo, que é basicamente o que hoje a gente chama de thumbnail, né? E eu falei, caraca, e se eu aprender a fazer essa parada, né? Porque na época a minha irmã estava cursando um curso técnico, se eu não me engano, era alguma coisa relacionada a design, alguma parada assim. E aí eu falei, caraca, caso eu tenha alguma dúvida, é só perguntar para ela, né? Então eu comecei daí. E aí, daí eu consegui meu primeiro cliente, né? Depois de alguns meses ali estudando Photoshop e design ali. Comecei como thumbnail, né? Com thumbnail, que o pessoal chamava antigamente de thumb maker, né? Eu comecei com essa função. Fiquei durante muito tempo mesmo. E esse conhecimento, inclusive, ele me ajudou e me ajuda hoje com o meu canal do YouTube, né? Eu não fazia ideia que eu ia ter um canal do YouTube. E ele me ajuda bastante porque hoje quem cuida do meu canal sou eu, né? Que gravo, obviamente. E minha esposa que me ajuda também, que é a Nicole, né? Ela que, por exemplo, edita o meu vídeo. Ela que hoje faz a minha thumbnail, mas ela sempre pede minha ajuda ali também. Enfim, a gente faz as coisas juntos aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você, né? Eu comecei como designer, depois eu fui testando outras coisas. Eu testei gestor de tráfego porque um amigo meu, na frente da minha casa, abriu uma loja de roupas femininas, né? E eu já estava estudando tráfego há um tempo, eu via que podia ter uma possibilidade de ganhar mais dinheiro sendo gestor de tráfego. E na hora que esse amigo abriu a loja de roupa feminina, eu falei, caraca, eu vou tentar prestar serviço de gestão de tráfego para esse cara, né? Eu até conversei com ele, a gente chegou num acordo, a gente começou a implementar a coisa, mas não deu tão certo porque eu não tinha tanto conhecimento. E logo de cara, assim, depois de mais ou menos um ano estudando ali a gestão de tráfego, bem imerso na coisa, eu vi que não era aquilo que eu queria, não era exatamente aquela coisa que eu queria, né? Só que, dentro daquele curso que eu fiz de gestão de tráfego, o autor, quem era? Acho que era o Pedro Sobral, né? Era a comunidade Sobral. Ele começava em alguma aula a falar sobre produção de conteúdo, que era necessário para ter um bom tráfego, você teria que ter um bom conteúdo. E dali em diante, isso eu acho que era 2019, 2020, alguma coisa assim, se eu não me engano, 2021, eu comecei a estudar muito produção de conteúdo. E aí eu entrei num limbo infinito que eu continuo até hoje e eu me apaixonei. Que aí eu comecei a entender mais sobre, por exemplo, storytelling, sobre comportamento humano, sobre escrita, sobre gravação de vídeo. Aí a gente vai infinitamente para o ramo de produção de conteúdo de forma geral, que é basicamente você ajudar as pessoas com uma mensagem, né? Falando bem por cima, bem na casquinha da coisa ali, você conseguir ter uma audiência, enfim. Só que eu via logo de cara que eu não ia conseguir fazer aquilo, por mais que eu já tivesse aberto o meu perfil no Instagram, né? Que é o mesmo perfil que eu tenho hoje, inclusive o link está aqui abaixo, caso você queira me seguir lá no Instagram também, porque lá eu produzo conteúdo.
Eu comecei a produzir conteúdo de forma totalmente amadora, né? Eu falava ali sobre... Porque assim, eu fui para gestão de tráfego, mas eu continuei com alguns clientes de design que até então é o que dava certo. E na hora que eu vi que gestão de tráfego não era coisa, eu larguei, continuei como designer e comecei os estudos de produção de conteúdo. Então eu comecei a produzir conteúdo como designer, né? No fim das contas. E aí eu fui embora, comecei a estudar, gostei muito, me apaixonei. E mais ou menos em 2022, depois de estudar vários cursos, aí eu fui embora. Eu consegui, tipo assim, eu consegui até ver cursos, aulas assim de pessoas da gringa, sabe? Eu fui muito, muito longe mesmo. Foi a coisa que eu mais gostei de fazer e que eu mais gosto de fazer até hoje, que é falar sobre construção de negócio, produção de conteúdo, construção de audiência, como você produz conteúdo e por que você faz isso e como você faz isso para vender, né? Que é basicamente o que eu faço hoje dentro do meu próprio negócio. Eu ajudo profissionais liberais, sejam eles profissionais liberais aqui da internet ou profissionais liberais de fora da internet, desde nutricionistas, personal trainer, psicólogo, pessoas que vendem infoproduto. Todas essas pessoas precisam ter produção de conteúdo rodando. E é exatamente isso que eu faço dentro da minha consultoria individual. Eu entro com a pessoa dentro de uma chamada de vídeo e a gente se baseia em 3 pilares principais que eu notei depois de exercer essa função de produtor de conteúdo, de estrategista de conteúdo, de social media, que é o que eu fui durante muito tempo, né? E ainda sou, eu ainda vou continuar na história. É o que eu faço com essa pessoa lá dentro. E os 3 pilares são produção de conteúdo, a gente bate exatamente nesse pilar de produção de conteúdo, a gente fala de oferta e a gente fala de produto. Essas 3 coisas juntas, né? Obviamente que aqui eu estou falando de uma forma muito macro. Dentro de cada um desses pilares existem várias outras coisinhas que a gente ajusta dentro da consultoria e da mentoria também, que é o acompanhamento a longo prazo que eu também tenho. A gente ajusta, eu ajusto, né, junto com a pessoa. Quando eu digo a gente, eu e a pessoa, eu e o profissional, a gente ajusta esses pontos para um único fim. Na maioria das vezes, esse é o único fim: vender mais através das redes sociais, beleza? Então, é o que eu tenho hoje, é esse produto, a minha consultoria. Só que, em 2022, eu já tinha um certo conhecimento em produção de conteúdo, eu ainda era designer. Eu conheci hoje a minha atual esposa, né? Atual esposa, pô, parece que eu vou me separar, pelo amor de Deus. A minha esposa, eu conheci minha esposa e eu morava em São Paulo, ela morava aqui em Brasília. Eu conheci ela, vim aqui para Brasília conhecer. Porra, gostei muito da pessoa que eu tinha conhecido. Ela depois foi para São Paulo me conhecer. Ela já trabalhava como social media, ela até tinha ido para São Paulo trabalhar numa grande empresa lá. E ao passar do tempo, no final de 2022, eu já tinha esse pezinho querendo ser um social media, querendo produzir conteúdo para outras pessoas, mas ainda tinha umas travas internas, tipo, não vou conseguir, etc. O design tá legal aqui. Só que eu notei que alguns pontos eles começaram a bater. Eu queria faturar mais, eu tinha um conhecimento muito bom em produção de conteúdo e tudo isso começou a concatenar com a ideia que a Nicole começou a plantar. A Nicole, quem não conhece, é a minha esposa. Ela começou a plantar na minha cabeça de tentar dar essa expansão, né? E no final de 2022, eu comecei a prestar esse serviço, né? Um grande player do mercado me deu a oportunidade de ser estrategista de conteúdo dele. Eu nunca... quando eu digo nunca, né? Não é nem... Porra, falei errado aqui. Mas eu nunca tinha prestado serviço para ninguém. Eu tinha entrado na mentoria desse cara, né, desse grande player do mercado, e ele notou que eu já conhecia de conteúdo. E ele me chamou para ser estrategista de conteúdo dele. E ele foi meu primeiro cliente. E a partir dele, logo depois, no ano de 2023, começaram a aparecer vários outros clientes. E dentro do ano de 2023, eu tive centenas não, né, mas dezenas de clientes. Centenas é muita coisa. Eu tive dezenas de clientes onde eu consegui colocar aquele conhecimento que eu estava adquirindo há mais ou menos 3 anos ali à prova. E deu muito certo. Eu consegui dar muitos resultados muito positivos para vários profissionais, utilizando exatamente essa estrutura, porque foi nesse ano que eu identifiquei que todo negócio na internet tem esses 3 pilares: conteúdo, oferta e produto. Tanto que é hoje isso que eu me baseio, é nesse conhecimento que eu me baseio para dar a minha consultoria, minha mentoria individual. Foi nesses anos de aplicação para vários clientes, né? Desde psicólogos, terapeutas, nutricionistas, etc., profissionais liberais de forma geral.
Foi nesses anos que eu lapidei, nesse ano de 2023, que eu lapidei toda a minha skill ou as minhas skills, né, de produção de conteúdo, desde escrita, a montar linhas editoriais, a entender público, público-alvo, a postar um bom conteúdo, a criar um bom conteúdo. E o retorno que isso deu para os meus clientes foi muito positivo. Todos eles praticamente conseguiram retornos financeiros incríveis. Teve um, inclusive, que tem até um vídeo aqui no canal, que foi um terapeuta. Ele chegou faturando 5 mil reais comigo e eu consegui, graças à aplicação do trabalho, fazer com que ele faturasse perto de 35, 40 mil reais mensais, tá? Então, basicamente, esse ano de 2023 foi o ano que eu coloquei o meu conhecimento, que eu estava estudando à prova e eu gostei da coisa. Eu gostei muito da coisa. No ano de 2024 foi o ano que, na verdade, do ano de 2023 eu já comecei a falar sobre produção de conteúdo, né? De forma mais intensa mesmo dentro do meu perfil. Eu fiz essa migração de falar de designer para falar de produção de conteúdo, só que, paralelamente a isso, eu ainda prestava serviço. Então, num lado do meu negócio tinha a prestação de serviço, que ainda tem até hoje, e no outro lado tinha eu como empresário, como, não é influenciador, mas é produtor de conteúdo, ali a cara do negócio, falando e vendendo mentorias, consultorias, infoprodutos que foram surgindo ao longo do caminho, né? O ano de 2024, por exemplo, foi um ano que eu consegui dar uma deslanchada muito boa dentro do meu perfil quanto a mentorias, a consultorias, a produtos que eu criei, graças a esse conhecimento que eu fui retendo todos os anos e que eu continuo retendo, né? E tudo isso, né? Por que eu te contei toda essa história, né? Porque eu queria eu queria basear você na minha história para te dar esse conhecimento de forma mais prática aqui. Qual será que, digamos assim, essa pergunta pode surgir na sua cabeça, qual será que vale mais a pena, né? Ser um prestador de serviço ou ser um empreendedor, ser a cara do seu negócio, aquela pessoa que produz conteúdo? Eu sei que tem muitas pessoas que são prestadores de serviço, é com você que eu estou falando, prestador de serviço, do digital, né? Porque eu sei que é a maioria das pessoas que me acompanham aqui, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu sei que tem muitos de vocês que não gostam de produzir conteúdo, não gostam de colocar a cara, né, para produzir conteúdo, falam que não tem ideias, não tem essa dinâmica, etc, etc. Só que, baseado na minha história, né, baseado nesses últimos 3 anos de prestação, 3, 4 anos, na verdade assim, se eu for juntar tudo, desde design até gestor de tráfego, são quase 7 anos prestando serviço, a dinâmica é a mesma, é só o produto que muda, o entregável que muda. Se eu for me basear nisso, que é o que eu quero fazer, eu posso te dizer com a mais pura verdade que a prestação de serviço, ela não é algo bom a longo prazo. A longo prazo, você precisa, caso você queira viver de internet, você precisa se tratar como um empresário, se tratar como a cara do seu negócio, se tratar como, digamos, não é exatamente essa palavra que eu queria usar, mas para você entender, como um infoprodutor, como uma pessoa que constrói audiência. Acho que essa é a melhor palavra, essa é a melhor frase, né? Uma pessoa que tem capacidade de conhecimento e de comunicação para construir a sua audiência. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Ao longo desses últimos anos, eu sofri muitos baques financeiros quando eu olho para o braço do meu negócio da prestação de serviço. Vou te dar um pequeno exemplo. No ano de 2023 mesmo, no ano que eu consegui ascender de uma forma muito boa, eu acho que eu cheguei a faturar, se eu não me engano, perto de 30 mil a 40 mil reais mensais, com uma operação muito enxuta. Acho que era eu e mais 2 pessoas trabalhando comigo. A gente estava faturando isso, eu estava querendo expandir, né? Eu estava já tendo planos, desenhando, pagando mais para o pessoal, então eu tinha compromissos com as pessoas que estavam ali comigo, né? E também a minha própria vida, porque eu entrei num processo de noivado e casamento, tá? Hoje eu sou casado com a Nicole, eu moro aqui em Brasília, eu saí de São Paulo, vim para Brasília, então foi todo um processo. Em setembro de 2023, o que aconteceu? Alguns clientes meus, que se conheciam entre si, eles basicamente decidiram, por conta de um atrito que teve ali com um deles, porque esse um deles, né, eu não vou entrar muito em mérito aqui porque não precisa, mas essa pessoa não quis pagar, né, o serviço, ele ficou incomodado que eu fui cobrar ele depois de dias atrasando a mensalidade, né, do pagamento mensal do serviço que eu estava prestando para ele. Ele começou a plantar na cabeça desses outros clientes, né, coisas erradas sobre mim, e o que aconteceu é que de uma vez só, em um espaço de um mês, saiu por volta de 4 a 5 clientes.
E isso deu uma redução, se eu não me engano, eu já falei isso no canal aqui, acho que foi o primeiro vídeo do meu canal, mas se eu não me engano foi uma redução de quase 20 mil reais mensais. Então, para pensar, você está faturando 30 mil, você está com pretensão de expansão, você quer crescer, só que a decisão do seu negócio não está na sua mão. Você não tem, digamos assim, o poder de poder manipular da forma como você quiser. Porque algo que aconteceu, um pequeno atrito, fez com que o meu negócio basicamente desmoronasse. E isso não aconteceu só uma vez. Isso aconteceu diversas vezes, né? Aqui eu dei um pequeno exemplo para você entender de um caso real, só que se eu for contar ao longo desses últimos anos, prestando serviço de produção de conteúdo como social media, o que acontece é que tem uma crescente e daqui a pouco cai. Tem uma crescente e daqui a pouco cai. Isso é o que acontece com 99% das pessoas do mercado. Não se enganem com o número de seguidores. Eu conheço muitas pessoas que prestam serviço, são social medias, são designers, são pessoas famosas até, né, ali na rede social, né, são pessoas que têm uma certa influência, porque paralelo a essa agência que essa pessoa tem, ela também produz conteúdo. Só que quando você olha, você fala, cara, que essa pessoa deve ter muito sucesso financeiro, e realmente tem. Só que ela tem exatamente esse problema. Então, ao meu ver, isso é a minha opinião aqui, tá? A minha opinião pessoal, depois de viver vários anos dentro desse mercado. Não compensa você colocar o futuro da sua família. Hoje, eu estou construindo a minha família. Hoje, eu saí de São Paulo, eu estou aqui, eu tenho que pagar contas, a conta aqui da casa onde eu moro, as contas de casa. Eu vou até mais baixo, eu tenho que comprar comida, pagar conta de luz, de internet. Eu tenho despesas mensais, né? Se eu coloco tudo isso, né, plano de saúde, enfim, se eu coloco tudo isso, dependendo de uma pessoa que vai me pagar, sempre vai ser, obviamente, sempre vai ser uma pessoa que vai te pagar, mas quando você, e aqui eu já vou entrar no próximo ponto, né, a gente está falando aqui de prestador de serviço, a gente daqui a pouco vai falar sobre esse construtor de audiência, esse empreendedor. Quando você coloca isso na mão de uma pessoa, que é um cliente, porque você não consegue, como prestador de serviço, prestando um bom serviço, você não consegue ter diversos clientes. Você vai se limitar na sua entrega. Ou você vai crescer muito, e isso não é uma coisa tão simples de se fazer, tá? Você continuar tendo um bom serviço e expandir, escalar. Isso não é fácil. Porque a gente volta no mesmo problema. Quando você quer escalar, o que acontece é que esses clientes eles começam a sair. Simplesmente eles saem, porque acontece uma briguinha, ou porque apertou o dele, ele quer que, digamos, se dane o seu. É isso que acontece. Falando de forma sem aqui máscara, sem nada, exatamente, nego não tá nem aí para você. Então, ser prestador de serviço não é algo que, a longo prazo, aqui agora eu vou começar a juntar os pontos. Quando você quer viver de internet a longo prazo, não é algo sustentável. Mas, se você está começando na internet, você quer aprender ainda as skills necessárias para você e você quer entender as regras do jogo, eu até aconselho que você comece como prestador de serviço, porque você vai ter muita experiência e essa experiência vai se tornar bagagem para o segundo ponto desse vídeo, que é para você ser um empreendedor, para você ser um construtor de audiência, porque aqui está a verdadeira escala. E quando eu digo escala, não é você ser zilionário, porque, por exemplo, eu não tenho pretensão de ser milionário, de ser, nossa, monstruoso. Não, eu não quero isso. O que eu estou fazendo aqui, você está acompanhando, se você me acompanha há um tempo, né, você está vendo no Instagram, no YouTube, é que eu quero, de fato, fazer toda essa rotação do meu negócio e é algo que eu estou já fazendo há mais ou menos uns 2, 3 anos. Né? Eu hoje ainda presto o serviço porque eu não consigo ainda, olhando custos, pessoas que eu tenho que pagar, eu não consigo com o meu próprio negócio, com o meu rosto ainda, bancar tudo isso, mas é algo que ao longo dos meses, ao longo dos anos, é algo que vai crescendo, aos poucos aqui você vai precisar ter paciência como empreendedor, como construtor de audiência, só que a longo prazo é a melhor coisa que você pode fazer. Por quê? Você vai ter a audiência, as pessoas, a atenção, digamos assim, na palma da sua mão. E você vai poder manipular isso da forma como você quiser. Você não vai precisar dar satisfação para alguém daquilo que você está fazendo. Né? Então, a prestação de serviço, ela é algo que é ok para você começar na internet. É ok para você dar o start e começar a entender as regras do jogo aqui na internet, porque eu não posso também julgar. Eu ganhei muito dinheiro com prestação de serviço. Eu basicamente consegui me casar, me mudar, e é isso que eu estou fazendo atualmente, tá? A prestação de serviço, ela banca a minha vida,
né? Em boa parte. Obviamente que tem a parte aqui do meu negócio também, já está bancando boa parte da minha vida, tá? Eu tô falando muito claramente com você nesse vídeo aqui, eu não quero colocar a banca de empresário que se afasta da audiência, não, eu tô falando muito claramente, muito aberto aqui para você. Só que ela não pode ser a sua única viabilidade de negócio a longo prazo. Ela pode sim ser algo que você continue tendo como um step, digamos assim. Não que você vai fazer um mau trabalho, não, você vai continuar entregando um bom trabalho, né? Só que a principal fonte de renda, a principal fonte de aplicação de esforço braçal, quando eu digo parar para gravar, por exemplo, e intelectual, tem que ser, precisa ser, aqui eu vou ser enfático, precisa ser isso aqui que eu estou fazendo agora. Construir audiência, colocar as suas ideias para fora. Fazer com que as pessoas olhem para você. Não como alguém que quer arrancar algo das pessoas, alguém que tenha, não. É basicamente compartilhar as suas ideias e as suas experiências de vida. E aqui a prestação de serviço, ela me ajuda num certo ponto, porque grande parte das coisas que eu sei e que eu falo aqui, por exemplo, a minha consultoria individual. Todo o conhecimento que eu hoje aplico para os meus mentorados e consultorados, ela veio muito da prestação de serviço e de algo que eu aplico para mim mesmo, que é a construção do meu próprio negócio. Então, eu não posso simplesmente dar um chute na prestação de serviço e falar, essa merda aqui não presta nada. Não, não posso fazer isso. Isso aí seria hipocrisia. Ela, como eu disse, até hoje, ela é uma boa fonte de renda, ela paga muita coisa na minha vida, paga muita coisa na minha empresa para pessoas que trabalham comigo, só que ela não pode, e eu já identifiquei isso há um certo tempo, ela não pode ser o fator principal de atenção na sua vida. Ela não pode ser, porque ela não é algo sustentável. Você colocar toda a sua atenção, e vou até mais longe, você colocar o futuro da sua família em cima disso, desse tipo de negócio, é algo ruim. Ao meu ver, é algo ruim, tá? E olha que é algo que eu vendo. Eu estou falando de algo que eu vendo, né? Eu poderia muito bem falar de algo que eu não me envolvo. É algo que acontece, mas eu não me envolvo. Não, é algo que está intrínseco no meu dia a dia. É algo que eu faço. E eu posso te afirmar baseado em experiência de anos. Anos. Aqui eu posso falar de anos. Não vale a pena você colocar a sua atenção e chutar com essa bola para o gol a longo prazo. É infinitamente melhor, é infinitamente mais saudável, mais escalável, mas, como eu posso dizer, mais sustentável para você e para a sua família você construir o seu negócio individual, o seu negócio como empreendedor, como o rosto do seu negócio, tá? É muito melhor, muito, muito, infinitamente melhor. É muito mais difícil também. Só que você vai precisar ter uma coisa apenas para construir, porque a coisa dá certo, a coisa funciona. Só que você vai precisar ter paciência. E paciência é algo que as pessoas não têm. Porque muitas pessoas não produzem conteúdo hoje, não constroem o negócio, porque elas não têm muita referência. Tá, tem muita gente construindo conteúdo, produzindo conteúdo? Tem, construindo negócio? Não, não tanto. Não tanto. A gente às vezes se engana. É só você olhar para o mercado. A quantidade de pessoas que prestam serviço é muito maior da quantidade de pessoas que são experts, né? Que são consultores de audiência. Por quê? Porque não é porque isso aqui é impossível de ser alcançado. É porque é mais difícil, demanda mais paciência. Aqui, como prestador de serviço, é muito simples. Você ajusta um serviço, começa a prospectar, um cara que fala assim para você, pronto, está ganhando dinheiro. Então, no fundo, a prestação de serviço, por que ela é mais famosa? Tem mais pessoas fazendo e também tem mais concorrência. Porque ela é mais rápido de ganhar dinheiro. Essa que é a coisa. Só que nem tudo que é mais rápido é sustentável, é bom a longo prazo. Eu vou bater de novo na tecla para você para finalizar o vídeo agora. Construir audiência, se capacitar como pessoa, desenvolver a sua personalidade e expor todos esses fatores para um grupo de pessoas que te acompanham, que te dão atenção e que confiam no que você fala, é o melhor que você pode fazer a longo prazo para dentro do teu negócio. Disparadamente é o melhor. Eu vou te dar o último exemplo para finalizar o vídeo agora. Eu vendo, por exemplo, né? Eu já vendi, na verdade, não é que eu vendo. Eu já vendi um pacote de thumbnails a R$500. Eu tinha que fazer 12 thumbnails por mês. Eu tenho que parar para fazer minha thumbnail ali mais ou menos uns 30, 35 minutos para fazer. Você faz as contas aí.
de quanto tempo dá. Em uma call de uma chamada de vídeo, de uma consultoria, né? Um exemplo de produto como empreendedor digital. Uma consultoria, que é um serviço muito simples, de 1h30, 1 hora, eu posso cobrar os mesmos R$ 500. E vou além, R$ 500 para dentro de um mercado onde você detém a atenção e tem influência, é um valor muito baixo. Tem pessoas que cobram em consultoria 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. E você, se tiver paciência, você vai poder chegar nesse nível. Você simplesmente precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, que é o que eu te ensino a fazer. É o que eu estou mostrando. Eu te ensino baseado não em coisas que eu acho, é em coisas que eu vivo, coisas que eu estou vivendo, construindo o meu próprio negócio. Você está vendo isso acontecer agora. Eu não vivo totalmente desse negócio, eu deixo claro. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Só que eu já ganho um bom dinheiro com isso aqui. Eu não vou, obviamente, falar de valores abertos aqui, mas eu já ganho mais dinheiro que muita gente prestando serviço, inclusive. Muita gente, eu bato, assim, eu dou esse pulso aqui pra vocês. Essa mão, você quer essa mão pra você? Eu dou essa mão aqui, ó, como prova disso que eu tô te falando. Eu sei porque eu já estive mais a fundo e estou nesse mercado de prestação de serviço. Não vale a pena. É um mercado ingrato. É um mercado que você vive ansioso. É um mercado que você tem incerteza mês após mês. Você não consegue deitar de fato a cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de, beleza, meu negócio está expandindo, está guardado a devida proporção, tranquilo, isso que eu estou construindo. Não dá. Pode ser que de um dia para o outro, numa virada de ano, que já aconteceu comigo, as pessoas mudem de ideia, os meus clientes mudem de ideia e falam assim, não quero, eu tive uma proposta melhor, ou não quero mais produzir conteúdo. É menos 3, 6, 9 mil reais que entra dentro da sua empresa. E aí, você tendo que pagar suas contas, como já aconteceu comigo. Você tendo que pagar um casamento. Já aconteceu comigo isso aqui. Já aconteceu, né? Eu já contei essa história dentro do meu Instagram. Eu voltando da minha lua de mel, eu não tinha o dinheiro, isso aconteceu há mais ou menos 7, 8 meses atrás. Eu não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde porque alguns clientes tinham saído no mesmo mês que eu tinha ido para a lua de mel. E aí, por graça divina, uma prima, se eu não me engano, uma amiga, enfim, alguém mandou um presente de casamento atrasado. Mandou ali o valor, exatamente o valor, juntando alguns centavos que a gente tinha ali, centavos, né, entre aspas, que a gente tinha ainda de presente, deu exatamente para a gente pagar o nosso plano de saúde. Agora você me diz, se isso é vida. Você sendo CLT, você tem mais segurança do que você fazendo esse tipo de serviço. Vou reiterar. É ótimo para começar. É ótimo para você ganhar experiência. Mas você não pode colocar todas as suas fichas dentro desse tipo de negócio. Não dá. Não dá. Eu afirmo, não dá. E eu afirmo com a minha experiência, não é com achismo. Eu estou te contando relatos da minha vida. Eu poderia ficar aqui até amanhã, nesse vídeo aqui, ó, contando relatos de coisas ruins e boas também que aconteceram. Mas não dá para você viver. Você precisa construir a sua audiência. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou te mostrando que é possível. O meu canal, ele cresce dia a dia. As pessoas chegando no formulário de aplicação da consultoria, as pessoas perguntando para mim, elas crescem cada dia mais. E isso é simplesmente ter paciência com o processo. É difícil? É muito difícil. Eu entro em desespero em horas? Obviamente, eu não vou mentir aqui para você. Eu não vou mentir para você, não preciso mentir para você. Porra, né? Pra quê? Tô te contando o que tá acontecendo, pô. Né? Eu desanimo, acho que vai dar errado? Diversas vezes. Diversas vezes. A verdade é essa. Só que, quando eu caio na real, eu paro para pensar de forma lógica, se eu quero trabalhar na internet com esse ramo, dentro desse mercado, o melhor que eu posso fazer é construir a minha própria audiência. É o melhor que eu posso fazer. Isso vai me dar mais liberdade, isso vai me dar mais tempo com a minha família. Eu não tenho filhos ainda, mas imagina quando eu tiver filhos. Né? Vai me dar mais tempo, mais liberdade, vai me dar mais dinheiro também. Vamos falar o português claro aqui, vai me dar mais dinheiro também. Vai me dar mais segurança. E vai me dar mais previsibilidade. Essas coisas aqui são as coisas que você busca quando você entra na internet. A prestação de serviço te entrega parcialmente essas coisas? Entrega. Só que, como eu disse, eu vou reiterar. Eu estou sendo muito repetitivo nesse vídeo para você entender. Para você entender. Não dá para você colocar todas as suas fichas nesse tipo de trabalho. Você pode começar. É muito bom para começar, para ganhar experiência. Só que, para longo prazo,
Aprenda a construir audiência, aprenda a escrever, aprenda a falar na frente da câmera, aprenda a fazer tráfego para o seu negócio, aprenda a montar boas ofertas, a construir bons produtos, a dialogar com a audiência, a construir audiência, a reter a atenção das pessoas. Todos esses aspectos, essas habilidades que estão dentro de um construtor de audiência, dentro de um influenciador, não sei se essa seria a palavra, dentro de um empreendedor. Todas essas coisas você pode ter tempo tendo a prestação de serviço como um braço ali de apoio. Você está ganhando um certo dinheiro para pagar a sua vida, mas só que, acima disso, você está tendo tempo para ficar bom e subir o seu negócio, enquanto a prestação de serviço vai pagando, que é exatamente o que eu faço há anos. Eu uso a prestação de serviço, eu sei exatamente que a prestação de serviço não vai ser algo que vai ficar durante toda a minha vida, eu sei disso. Só que eu uso ela para ganhar o dinheiro que eu preciso ganhar, porque eu preciso me sustentar, e, paralelamente a isso, eu construo o meu negócio aqui. Isso que eu estou fazendo com você agora. Agora são 10 horas da noite, 10h03 da noite, tá? De uma sexta-feira. Eu estou aqui construindo meu negócio. Eu poderia estar, sei lá, achando que está tudo resolvido, porque meus clientes estão lá, como eu já fiz isso. Eu poderia sair de casa. Eu saio de casa também, não vou falar, porra, que eu só fico trancado aqui gravando vídeo, não é isso. Mas eu sei que eu vou demandar um pouco mais de esforço durante alguns meses, alguns anos. Só que depois isso vai me retribuir durante toda a minha vida. Porque quem retém audiência, retém a coisa mais preciosa que existe na internet, que é a atenção. As pessoas pagam caro por atenção. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para você. Esse vídeo aqui é um vídeo onde eu contei um pouco da minha história, tá? Contei alguns aspectos. E é um vídeo que eu quis gravar para tentar te alertar e te mostrar o que, de fato, é o mercado digital. E onde você pode apostar, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe essa jornada do Cris de perto. Não deixe de acompanhar. Porque eu estou fazendo isso já fazem alguns anos e estou crescendo graças a Deus. Graças a Deus e mérito somente dele. Porque o que eu faço aqui é porque ele me permite fazer, né? E eu vou continuar fazendo, eu vou continuar te mostrando e te contando através dos meus conteúdos que eu produzo todo dia um vídeo para o YouTube, no meu Instagram também estou todos os dias, eu conto todos os dias o que eu estou aprendendo, o que eu estou aplicando e como que eu estou construindo a minha própria marca pessoal. E como eu já estou ganhando dinheiro com ela, graças a Deus, ela já paga boa parte da minha despesa, da minha vida, e como eu vou continuar expandindo ela. E, paralelamente a isso, eu vou aprendendo e vou te ensinando dentro dos meus produtos. Hoje, o meu produto atual nesse vídeo é a minha consultoria individual. Vou deixar o link na descrição. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar essa jornada. E é isso. Tamo junto. Valeu, falou e fui.